Olá, amigo internauta, sejam bem-vindos a mais um programa Depois da Vírgula. Esse que é o programa subsequente, ou seja, o programa depois da eleição do atual, do futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como já estão chamando aí o novo governo Lula 3. E é óbvio que nós vamos falar nesse programa das indicações políticas que já se tomam conhecimento, ou seja, que se tornaram públicas, ou seja, os seus principais ministérios sendo ocupados aí por pessoas, ora do partido, o que parece ser a grande maioria, vai ocupar os principais assentos aí, serão pessoas ligadas ao partido, e outros que apoiaram a eleição do futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderão ou deverão ocupar outros cargos, não talvez de menor importância, mas cargos que não são tão estruturais assim para o novo governo. Essa transição, como estamos chamando aí, como é chamada, também tratou de outro assunto polêmico, que é a tal da PEC da transição. A PEC da transição, que hoje aprovada no valor de 145 bilhões, não aos 230 bilhões pedidos, não tratando do furo do teto de gastos por 4 anos e sim por 2 anos. O que a gente já pode entender é que nesse início de transição, ou nesse início de governo, já se olha de forma muito clara a presença do então Centrão no novo governo do Lula, do presidente Lula. Já tem de cara aí a participação do Centrão, porque ele viabilizou a aprovação, obviamente, dessa PEC e também está ajudando na montagem, mesmo que indiretamente, deste novo governo. Então, só para a gente relembrar aqui rapidamente, acho que um pouco menos surpreendente, foi a indicação do governador da Bahia, o Rui Costa, como o ex-governador Rui Costa, por exemplo, como o ministro da Casa Civil. É um nome, talvez dos que foram indicados, um dos nomes meio, diria assim, meio lógico por conta da sua desenvoltura política no meio político, tanto na oposição quanto nos pares que apoiaram ao futuro governo Lula. Ele tem bom trânsito, então a sua escolha foi vista por todos, e aí quando eu digo por todos é como uma escolha bastante razoável. Um outro nome que também recebeu o apoio de todos, da sociedade, foi de José Múcio Monteiro, para a defesa. Então é um nome também com grande trânsito no meio militar. Então esses dois nomes, o Costa e o José Múcio Monteiro, são pessoas que diríamos que não tem uma cara de partido, e sim, obviamente, pessoas que foram chamadas com um certo cuidado, e me parece ter sido um acerto. Aí nós vamos entrar também dentro dessa área, na área da justiça, o Flávio Dino, um nome também conhecido e talvez menos reluzente, tanto como Rui Costa e como José Múcio Monteiro, mas Flávio Dino também, segundo consta, tem bom trânsito, tanto na oposição quanto na situação, então deve ser um nome aí que deve ajudar nesse início de governo. Seguindo essa lógica, e aí um pouco mais contestado, foi a indicação do Fernando Haddad. Fernando Haddad, que, embora tenha uma formação como economista, ele foi muito questionado, por que ocupar uma cadeira tão importante como a do Ministério da Fazenda, mas a gente pode lembrar, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, que ocupou também um cargo importante do Itamar Franco e foi o responsável pelo sucesso do Plano Real. Então, até como se dizem muitos, está se criticando e se cobrando muito do Fernando Haddad e esquecendo a passagem de Fernando Henrique Cardoso, que também não tinha uma formação consolidada no campo econômico, um sociólogo, enfim. Mas é óbvio, passado isso, ainda temos o Mauro Vieira, que foi indicado como embaixador, como embaixador no Itamaraty em Relações Exteriores, e agora, recentemente, Margarete Menezes. Ainda tem por aí
Alexandre Padilha, que deve entrar nas relações institucionais, o Luiz Marinho, para ficar com o Ministério do Trabalho, e o Celso Amorim, esse sim um cargo importante, que a sua base de apoio, a base de apoio do governo Lula, estava de olho, né, porque ele deve ocupar a Secretaria de Assuntos Estratégicos, portanto, depois da Casa Civil, é um dos principais braços operacionais do governo, né? Secretaria de Assuntos Estratégicos, ou seja, ocupado por um filiado do PT, né? Que é o Celso Amorim. Muito bem, a gente vai ter tempo para falar um pouco mais sobre essas indicações políticas, mas o que a gente já vai falar já é um pouquinho sobre já a presença muito forte do Centrão nesses primeiros minutos do governo Lula, né, que embora não esteja empossado, já está com desenvoltura de governo, através da aprovação de uma PEC de 145 bilhões. E aí, o questionamento também sobre a indicação do Haddad, mas o Haddad já começou a se mexer, trazendo o Galípolo, que era um executivo, um ex-banqueiro, ex-presidente do Banco Fator, um cara envolvido com os governos tucanos, com privatizações aqui em São Paulo, né? É um cara do meio de mercado e que deve dar uma aliviada um pouquinho nessa questão. Agora o Bernard Api, que vai ajudar a fazer uma costura também na parte tributária, é um cara bem respeitado do mercado, mas eu volto a repetir, eu estou um pouco incomodado e acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, é o papel, né? O papel que a gente vai desenvolver logo nesse início com essa presença muito pesada, né? Do Centrão nesse início de governo do Lula. É óbvio que um governo de coalizão tem que ter inteligência de amealhar apoio, seja ele de quem for, para bancar a governabilidade. Então o governo Lula, eu diria que até exagerou um pouco nesse início, porque os movimentos de governabilidade estão muito fortes, né? Estão muito fortes nesse início. E a gente tem que lembrar também, né? Não pode esquecer que alguns dias atrás o mercado ficou bastante incomodado com a indicação do último homem, mas aí de uma área técnica, né, como presidente do Banco Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o Aloysio Mercadante, que tem uma relação histórica aí com o governo da Dilma, portanto, o mercado não tem um bom olhar sobre sua capacidade de independência, principalmente sentando num braço tão importante operacional, que é uma empresa estatal como o BNDES. Para que isso acontecesse, embora não tenha nada a ver com o Aloysio Mercadante, como pedágio dessa situação, o Centrão colocou numa aprovação fast track, numa aprovação muito rápida, o fim, né, da quarentena em empresas públicas, né, porque você tira 36 meses, que era a lei das estatais, sobre a não presença de políticos que tenham um tempo menor do que 36 meses em empresas estatais, para um mês. Ou seja, abre portas aí para indicações imediatas do Centrão. Na verdade, não tem nada a ver com o Mercadante, que poderia passar tranquilamente sobre essa questão dos 36 meses, mas tem a ver com a troca de favores inicial aí, já abrindo porta. Isso é muito ruim. Nós estamos tirando aí, né, aquilo que de bom houve nos últimos anos de governo, especialmente essa mudança aí, se é que a gente tem que fazer justiça com o ministro Paulo Guedes, era uma das exigências dele, era a independência, né? Embora isso não tenha sido um fato ligado exclusivamente ao Paulo Guedes, mas tem muito a ver com os últimos dois governos, o final do governo, do governo Temer e o governo do Jair Messias Bolsonaro. Então, esse isolamento, essa proteção das estatais era muito importante. Quando você quebra quando você derruba essa quarentena, você cria um problema extremamente... você cria um problema muito delicado, porque você abre porta para indicações políticas e que acabam afetando a gestão dessas empresas públicas. Então,
o mercado reagiu muito mal, a bolsa reagiu muito mal, e acho que isso a gente não podia deixar de comentar nesse nosso encontro de hoje, né? E lembrando, só para a gente encerrar nessa nossa fala de hoje aqui, que os 145 bilhões aprovados, né, aprovados desta PEC, ela está dividida da seguinte forma: 75 bilhões vão para o Auxílio Brasil. Isso quer dizer que vai ajudar diretamente ao final desse caótico governo do então presidente Jair Messias Bolsonaro, e vai dar uma forcinha também para o desastre de gestão que foi o Ministério da Fazenda do então Paulo Guedes. Os outros 23 bilhões vão para a saúde, né, desses 145 bilhões. Ainda nós teremos aí, né, na verdade, 11,2 bilhões para a educação, né, e os outros 23 bilhões devem ficar aí espalhados aí para as áreas de infraestrutura. Então esse é mais ou menos o desenho desses 145 bilhões. Então boa parte desses 145 bilhões aprovados aí por 2 anos, né, estarão ligados à gestão imediata agora, já de um governo que apresenta resultados muito ruins no campo econômico, que é o do governo Bolsonaro. Não esquecendo, porque a gente não pode esquecer disso, nosso papel aqui é chamar atenção sobre isso, é que o governo Lula já começa muito mal, obrigado, em relação a essa questão de você quebrar a quarentena em troca de favores. Quer dizer, essa quebra de quarentena mostra que vai se abrir espaço rapidamente para um governo no governo do Centrão. Então aquela história do orçamento secreto, de tirar o poder do Centrão, me parece já não ser tão factível. Vamos ter que esperar um pouquinho mais para ver a partir do ano de 2023. Mas tudo está indicando que o Centrão começa com uma posição bastante privilegiada nesse governo Lula, e a gente torce para que esse governo tente atender os anseios da urna, né, e não atender os anseios do partido em si. Ainda temos a Simone Tebet, que deve ocupar o cargo de cidadania, né? Está se fazendo um movimento para que ela ocupe esse cargo, porque ela foi muito importante nas eleições, e é isso que nós tínhamos que falar. Então, resumidamente, falamos sobre a transição, falamos sobre alguns nomes que estão por aí, falamos sobre o nosso novo ministro da Fazenda, que sofre uma resistência de mercado forte inicialmente, mas a gente tem que lembrar, né, que a boa vontade do mercado, ou a má vontade do mercado com o novo ou o futuro ministro da Economia, o Haddad, parece que não é a mesma coisa com as lambanças do atual ministro Paulo Guedes, que cansou de errar, fez muita lambança e o mercado não se mostrou tão mal-humorado com ele. Mas é esperar para ver. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!